Paz, gente, bom dia, paz, shalom de Cristo Jesus. É uma boa sexta-feira da paixão para vocês. Pelo menos hoje, recorda, lembra de quem morreu por nós, ok? Eu sei que os protestantes não aprenderam a fazer festa, ok? Evangélico não sabe fazer festa. As festas bíblicas não sabem fazer, ok? Mas se ficar pelo menos quieto já tá bom. O problema é ficar condenando as festas cristãs, ok? Esses aí eu não faço parte desses grupos que ficam condenando as festas cristãs, não. São pessoas arrogantes, prepotentes, que se acham melhor que os outros. Mas hoje é sexta-feira da paixão, é uma festa cristã. Festa, gente, não é porque você vai lá beber, comer, aplaudir, não, gente. Não é. A festa, a palavra festa, ela significa feriado. Feriado em homenagem a alguma coisa, ok? Então, a festa, ela pode ter comidas e bebidas ou não. Então, a festa cristã hoje não é um dia de ficar fazendo bagunça, festa, churrascada. O pessoal faz porque não foram ensinados, ok? Vamos ler um pouquinho do que aconteceu? Na realidade, foi a semana todinha, teve vários acontecimentos naquela semana antes da morte do Senhor Jesus. Então, ele foi em Betânia, era o último dia que ele estava vendo ele na casa dos amigos dele, que ele tinha muita amizade, em Betânia, onde tinha Maria e Lázaro e Marta. Ele foi lá. Depois, ele também foi na casa de um Simão, tem um Simão também. Esse Simão também morava em Betânia. Ele estava na casa desse Simão, ok? E Maria derramou perfume aos pés dele. E o Judas, que era o traidor, que igual esse povo por aí fica condenando tudo que é feito para Jesus. Cuidado, gente, cuidado. Mesmo que você se declara protestante, se você declara evangélica, eu sou cristã evangélica, protestante não. Não quero fazer parte desse grupo protestante. Deus me livre. Deus me livre, porque eu fui estudar história e vi umas coisas muito estranhas. Ok? As pessoas, elas querem desmanchar uma religião, mas elas fazem outra. Mas vamos lá, que eu não vim aqui para falar disso hoje. Ok? Então, nós não sabemos, nós temos que reconhecer. Nós não sabemos fazer festa. Agora, se ficar para mim quieto, tudo bem. Não fica zoando com a festa dos católicos, não. Porque eles fazem com sinceridade para Deus e Deus vai te cobrar isso. Jesus vai cobrar. Porque o Judas, ele ficou criticando o perfume que foi derramado aos pés de Cristo. Então, quem condena, quem critica as festas feitas para Jesus, está fazendo papel de Judas, ok? Judas já tem muito, sabe? Já tem muito Judas. Mas, infelizmente, os cristãos protestantes estão fazendo papel de Judas. Evangélico, protestante, messiânico, nazareno. Infelizmente, muitos estão fazendo papel de Judas. Por quê? Porque quando começa a condenar uma festa que é feita para Jesus, está fazendo papel de Judas. Eu estou alertando, porque o Senhor tem me alertado. Louvado seja o nome do Senhor. Está fazendo para Jesus? Então deixa que Jesus julgue. Não é você, a festa não é para nós. Vamos lá. Mas eu vou começar aqui a ler João 26, não é João não, é Mateus. Então, os finais dos evangelhos falam, mas eu escolhi Mateus. Mateus 26, 14. Então, como eu falei, naquela semana eles foram lá para Betânia, ali teve a casa de Simão, teve um almoço lá, e é como se fosse a despedida do Senhor Jesus, com aquela vida humana que ele tinha. Porque depois que ele ressuscitou diferente. Ele tem o mesmo corpo, porém, não é mais um corpo mortal. Vamos lá.
14. Então dos 12, chamado Judas Iscariote, inter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Ok? Então, o Judas, o mesmo que criticou o perfume que está sendo derramado no pé de Cristo, que hoje está no coração dessas pessoas que condenam as festas que é feita para Jesus, ele foi lá com o sacerdote vender para entregar Jesus, pegar dinheiro, combinar o preço para entregar o seu Jesus. Então, o que acontece, gente? Tome muito cuidado, gente. Que esses mesmos hoje que fica xingando o cristianismo, que fica falando que tudo é paganismo, gente, logo vai aparecer um falso Messias Israel. Vai aparecer um falso Messias. E esses mesmos aí que fica condenando o cristianismo vai aplaudir o falso Messias. Tome cuidado, é sério. Vamos seguir em frente. Deus seja louvado. Então Judas foi para lá, foi com os religiosos, combinar o preço de negar o Senhor Jesus. Essas pessoas por aí que criticam tudo, primeiro o que o Judas fez? Primeiro ele criticou o perfume que foi derramado nos pés de Jesus. Depois ele foi lá vender o Senhor Jesus. Essas pessoas que estão aí condenando as festas que faz para o Senhor Jesus, se você está fazendo isso, peça perdão a Deus e pare. Porque senão você vai estar fazendo o papel de Judas e você não é salvo. Ok? Vamos continuar lendo. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar, o Judas, ok? No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhes perguntaram: onde querem que te façamos os preparativos para comer a Páscoa? Então, a Páscoa também tinha os pães asmos junto. Okay? E o domingo, que é o dia das primícias, que é o dia que Cristo ressuscitou. Ali foi, como se diz, cumprida 3 festas das festas judaicas. Ali foi cumprida na morte do Senhor Jesus. Foi cumprida a festa de pães asmos, a festa da Páscoa e a festa das primícias. Ok? Vamos lá. E ele respondeu: ide à cidade ter com certo homem. Aqui é quando eles preparam para a Páscoa de Jesus, que não é igual a Páscoa judaica. Não é. É nova aliança, gente. Na Páscoa judaica tem que ter o cordeiro morto. Tem que derramar o sangue. Na nova aliança é o sangue de Jesus. E agora? E aí? Só que Jesus derrama o sangue depois da Páscoa que ele fez com os discípulos. Então, não é igual a Páscoa hebraica, igual muitos querem condenar a Páscoa cristã. Muitos querem. Fuja desses. Fuja. É sério. Não estou brincando, não. Que Deus me ajude também, me afastar de todo aquele que condena as coisas feitas para Jesus de Nazaré. Vamos lá. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Ok? Chegando à tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então ali o Senhor Jesus precisou revelar, porque era o último jantar, o último pão que eles iam comer junto nessa terra. Ok? Nessa terra é como um humano mortal, que ali o Senhor Jesus, embora ele sendo Deus, mas ele estava como um humano mortal. Ok? Depois ele comeu, mas aqui ele fala também que ele não ia mais beber vinho. Depois ele só comeu, mas ele não bebeu vinho. Vamos lá. Ele comeu depois de ressuscitar, é isso que eu quero dizer. Vamos lá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um perguntar ali: porventura sou eu, Senhor? Então, quando o Senhor Jesus falou que um deles ia trair, todo mundo ficou triste e começou a perguntar para Jesus se era eles. E aí o Senhor Jesus, para dar um sinal para os discípulos, porque o Senhor Jesus, ele não fala muitas coisas, ele não fala diretamente,
Ele fala por parábolas. Né? E ele respondeu: que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Ok? Então, Jesus deu essa dica. Na hora que o Senhor Jesus deu essa dica, o Senhor Jesus pegou um pão, porque eles pegavam aquele pão e molhavam num molho que tinha, um molho sagrado, gente, uma coisa, ervas amargas, tinha todo um, ok? Não era qualquer coisa. Então, naquela Páscoa, tinha algumas coisas da Páscoa hebraica, mas não era uma Páscoa hebraica. Não era. Era a Páscoa da Nova Aliança. Então, tinha o pão, tinha o vinho, tinha a erva amarga, mas não tinha o cordeiro. Não tinha o sacrifício do cordeiro igual os judeus fazem. Não tinha esses costumes judaicos que tem hoje. Não tinha ovo, osso de galinha para representar cordeiro. Gente, quando eu vi isso, gente, eu achei horrível. Horrível. Colocar um osso de galinha para representar o cordeiro. Isso que diz que é messiânico, nazareno. Vai lá e põe um osso de galinha na ceia, dizendo que é um... Ah, gente, se liberta. Você faz... Se você participa disso, sai correndo. Se liberta disso. Osso de galinha não é cordeiro. E hoje em dia não se usa mais o cordeiro, usa o nome de Jesus de Nazaré. É o sangue dele que foi vertido por nós, ok? E ele respondeu: que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O filho do homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disse. Okay? Por quê? Porque quando Judas fez aquela pergunta, no coração ele já sabia que era ele. Mas o Judas, ele não tinha temor, ele fazia aquilo sem... A consciência nem pesava. Só foi pesar depois, mas ele se matou. Consciência pesada não é arrependimento, viu, gente? Ok? Então o Judas perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Por quê? Porque quando ele perguntou, é como se ele estivesse confirmando que era ele. Vamos lá. Enquanto comia, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue e o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Ok? Olha aqui o que é. O que é? Sangue da nova aliança. Aliança em Cristo, gente. Ok? Aliança pelo sangue do Cordeiro Jesus de Nazaré. Não é mais a Páscoa judaica. Não é mais aquele cordeiro que Moisés falou. Agora é a nova aliança. E agora é com o sangue de Jesus. Então, não cai nessa onda do povo por aí dizer... Gente, tem um Facebook italiano que eu faço live também. Gente, mas é cada frase absurda que eu vejo lá, gente. É tanta ignorância, gente, que eu fico irritada. Falando mal da Páscoa cristã. Misericórdia. Foge desses. Foge. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei todos dele. Ok? Porque isto é o meu sangue. E aqui, ó, por exemplo, a Bíblia não fala que era vinho. Presta atenção que a Bíblia não fala que era vinho. A Bíblia só fala que era um cálice. Ok? O vinho representa, gente, mas aqui não fala que era vinho. Aqui fala que era um cálice. Eu não sei se tem das traduções antigas, precisava ver no grego o que fala, viu? Mas eu tenho uma amiga que ela é judia cristã e ela falou que o vinho que é usado na ceia
Não tem nada a ver com esse vinho que vocês conhecem por aí e que as pessoas enchem a cara para desculpar que era na ceia que Jesus tomava. Não, não era esse tipo de vinho, ok? Não era, era diferente. Já estou avisando, porque graças a Deus, Deus manda as pessoas para me falar as coisas, ok? Enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, este é o meu corpo. Okay? A seguir, tomou o cálice e tendo dado graça a Deus aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. E era assim, gente, essa ceia é que hoje em dia não pode mais fazer isso. Antes da pandemia, tinha uma igreja aqui na Itália que fazia. Ela colocava o vinho num cálice, num copo de vinho, né, numa taça, e todo mundo bebia no mesmo copo. Sabia que era assim? Passava o copo, ok? Tinha um diácono, ele ficava em pé e ele ia limpando o copo, mas todo mundo bebia um pouquinho ali, para ser a união do corpo de Cristo. Aí depois da pandemia não pôde mais fazer isso, foi proibido, ok? Porque isto é o meu sangue, a nova aliança, eu já li isso aqui. Mas é bom estar sempre repetindo para vocês decorar, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Tem algumas bíblias que está só escrito sangue da aliança, ok? Derramado em favor de muitos para remissão de pecado. Por que nós não precisamos ter medo de colocar aqui nova aliança? Porque Jeremias já tinha avisado, lá o profeta do Velho Testamento já tinha avisado que Deus ia fazer uma nova aliança, ok? Então é a nova aliança que foi feita em Cristo, ok? Não fica também nessa bitolação, ai, a vírgula está aqui, ai, o que está escrito aqui? Tem um monte de gente que fica examinando letra por letra da Bíblia, tem igualzinho os fariseus da época de Cristo, tá examinando letra por letra, mas não obedece a Jesus. Eu defendo a Bíblia, eu sou do lado da Bíblia, e começa a condenar os católicos, porque os católicos têm as tradições, e começa a condenar. Mas a pessoa não está obedecendo. A Bíblia não é a política que você está do lado. Eu estou do lado, está do lado do político. Aí o político não faz o que quer, começa a xingar o político depois. Não, gente, não é assim. Não é assim. A Bíblia é para ser obedecida e não discutida. É para ter obedecida. Você leia. Se você não entendeu, peça para Deus ajudar você a entender. Ou então uma pessoa de confiança, uma pessoa humilde que vai te ajudar a ensinar. Não... Ai, gente, tem uns debates na internet que faz mais mal para as pessoas do que bem, ok? Misericórdia. O Senhor Jesus não está feliz com esse povo que só fica debatendo a Bíblia. Não, gente, a Bíblia não foi feita para debater. Quem debate a Bíblia é os judeus que não... lá entre eles, lá, que cada um tem que estudar mais, conhecer mais e apresentar seus conhecimentos. Mas eles não... Eles foram cegos para entender o Evangelho. As pessoas hoje, elas estão colocando o véu de novo na cara e não estão entendendo mais a Bíblia. Falam que eu sou do lado da Bíblia, mas não obedece à Bíblia. Vai ter mais punição diante de Deus. Sabia? Vai ser mais punido essas pessoas. Vamos continuar aqui. Por que elas vão ser punidas? Porque elas dizem que é do lado da Bíblia, porque elas dizem que elas conhecem a Bíblia, mas não obedecem. Aí vai ter a punição maior do que os que não conhecem. Ok? Vamos lá. Porque isto é o meu sangue, já li, vamos aqui, 29. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber de novo no reino do meu Pai, ok? Tem o reino do Pai, nós vamos estar com Cristo, ok? É no reino do Pai, ok? Está escrito aqui. Ele falou lá em João 14, na casa do meu Pai há muitas moradas, ok? Então na casa do Pai. Vamos lá. É na presença da glória de Deus, não é na presença dos homens dessa terra. Deus seja louvado, aleluia.
Então, no céu, gente, no céu, paraíso, casa do Pai, que você quiser, eu não vou ficar discutindo isso não. Mas lá o povo come também, o povo come, o povo, ok? Pode se comer, o Senhor Jesus pode comer hoje, tanto que ele comeu depois de ressuscitado. Mas o vinho ele falou que não ia tomar. E ele não está tomando vinho até o dia que ele tiver com a sua noiva, com a sua igreja. Está escrito aqui, gente. Presta atenção. Porque isso... cadê? Aqui, ó. 29, Mateus 26, 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Ok? E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe diz: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. E aí depois a gente já sabe a história, gente. Aí depois a gente já sabe a história. O Judas foi lá e combinou a traição. Depois eles foram para o Monte das Oliveiras, o Jardim Getsemane, que é do ladinho ali do Monte das Oliveiras. É no pé da Monte das Oliveiras, na realidade, o Getsemane, né? E aí ali a gente já sabe que o Senhor Jesus ele sofreu tanto, era tanta pressão. Nós não temos ideia que o Senhor Jesus sofreu, gente. Não foi só na carne, foi na alma, foi no espírito, foi em tudo. E ali o Senhor Jesus, ele sofreu muito, foi muita pressão espiritual também, não foi só física. Ele suou gotas de sangue e quase que ele morre ali, mas ele foi para a cruz, ele conseguiu ir para a cruz para a glória de Deus. E ele fala: Pai, afasta esse cálice. Eu vi uma pessoa falando que todo crente protestando. Até eu, antes de ouvir isso, a gente fala que o cálice era morrer na cruz. Mas eu vi uma pessoa explicando, falou que o cálice não era morrer na cruz. O cálice que ele estava falando era aquele sofrimento que ele estava passando ali na hora da oração. Ok? Ok? Que com ele ali, ele quase morreu. Começou a sair sangue dos poros dele. Tem sentido. Eu acho que tem sentido, sim. Então a gente vai aprendendo. Deus vai mandando as pessoas para nos ensinar. Ok, gente, eu vos deixo aqui. Aqui onde eu estou está bem mais tarde. Eu sei que no Brasil está mais cedo, é feriado. Mas lê o Evangelho. Respeita a festa cristã. Para de ser embalo dos outros. Para de dizer que tudo é do capeta. Porque Deus vai cobrar isso de você. Que o eterno Deus nos perdoe por aquilo que nós já falamos que não deveríamos ter falado. Que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus e que nós possamos andar daqui para frente diferente. Novidade de vida, como diz a palavra. Nós não fomos chamados para julgar. Eu só estou dando um alerta, não estou julgando ninguém. Só estou dando um alerta que aquilo que é feito para Jesus de Nazaré, quem está falando aí que é do mal, tem o espírito de Judas, não vai no embalo deles, não. É tudo paganismo. Não. As pessoas estão fazendo para Deus. É Deus que julga, não é você, não é eu. Está fazendo para Jesus. Para de ser Judas. Se você for atrás dessas pessoas aí que diz que tudo do cristianismo é paganismo, você está fazendo papel de Judas, que reclamou do perfume que foi derramado aos pés de Cristo. Que o Eterno nos livre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. Bom dia a todos. Boa sexta-feira da paixão. Lembre-se da morte de Cristo. Pare de ser insensível. O protestantismo ensinou as pessoas a ser insensível. O protestantismo só ensinou protestar. O protestantismo só ensinou condenar. Ok?
sai desse negócio de meio de reformista. Quer reformar? Se for lá para Atos dos Apóstolos, eu concordo com essa reforma. Mas se for para Lutero, eu não concordo. Não. Porque de Lutero para cá jogou-se muita coisa boa do cristianismo fora. Jogou. Eu sei que muita gente vai ficar com raiva de mim, né? Gente, eu não tô nessa vida para agradar as pessoas. Eu peço a Deus que me ajude a andar no caminho da verdade. E o Senhor tem me mostrado essas coisas que eu devo mudar, de muita ignorância que eu já fui na vida, por ficar com esse negócio de reforma protestante e jogando as coisas fora. Ok? Respeita. Você não tá lá, nem eu tô também, mas vamos respeitar. Porque se a gente estiver julgando e não tiver, e Deus não tá nesse julgamento, você vai ser julgado, como a Bíblia diz. É receber julgamento do Senhor. Ok? Então, cuidado. Quando você protesta, você está abrindo porta para que outras pessoas protestem contra você também. Ok? É isso. Vamos orar ao Senhor. É Deus que faz nossa justiça. Não é com protestos. Aí vamos lá protestar na Avenida Paulista. Vamos protestar que nós cristãos estamos sendo perseguidos. Gente, protestar. Os apóstolos aplaudiam. Ficavam felizes com o sofrimento que eles tinham por Cristo. Mas o crente moderninho, protestante, quer protestar. Gente, se liberta. Em nome de Jesus, se liberta. Que hoje é dia que o Senhor Jesus derramou o sangue dele por nós. E ele sofreu muito. Mas hoje em dia, os crentes querem protestar. Se liberta disso. Em nome de Jesus. Ai, Senhor, me ajuda, Pai. Que eu vou falar uma coisa, eu já acabo lembrando de outra, e eu tenho que parar, senão eu vou ficar só falando isso. Lê o Evangelho, lê os escritos apostólicos, lê o Atos dos Apóstolos, lê o que Paulo falou, que você vai saber o que é o verdadeiro cristianismo. Fiquem todos na Shalom, até a próxima. Paz.